Há tantas pessoas que se tornam neuróticas porque são meramente normais, como há pessoas que são neuróticas porque não conseguem tornar-se normais. Que deva passar pela cabeça de alguém educá-los para a normalidade é um pesadelo para os primeiros, porque a sua necessidade mais profunda é realmente poder levar vidas anormais. Carl Jung, Problemas da psicoterapia moderna com um sistema educacional que nos doutrina a pensar da mesma forma, uma mídia de massa que garante que tenhamos medo da mesma forma, uma indústria de publicidade que nos faz gostar das mesmas coisas e uma mídia social que facilita a vergonha e ridicularizar todos aqueles que se desviam demasiado da linha. Muitas pessoas são conformistas. Mas muitos nos dias de hoje também são neuróticos e por isso surge uma questão: existe uma relação de causa e efeito entre o excesso de conformidade e a doença neurótica? O grande psiquiatra suíço Carl Jung acreditava que existia, e neste vídeo vamos explorar o que é uma neurose e como ser muito conformista nos torna suscetíveis a essa forma de doença. Uma neurose é um distúrbio psicológico definido por níveis persistentes e profundos de ansiedade e um medo geral da vida. Além desses sintomas cardinais, uma doença neurótica também pode incluir depressão, culpa, fobias, obsessões e compulsões, preocupação e ruminação excessivas, insônia, irritabilidade ou raiva. Carl Jung sugeriu que o medo da vida do neurótico era resultado de um processo de adaptação perturbado ou diminuído, O Collected Works Volume 18, e ou um desenvolvimento mórbido da totalidade de uma personalidade, O Collected Works Volume 10. Um neurótico, em outras palavras, é um indivíduo que não consegue se adaptar às exigências da vida, cuja personalidade é atrofiada como resultado, e cuja existência, portanto, se torna uma luta contínua com pouco, sem nenhum alívio. Embora uma neurose não seja necessariamente fatal, ela lenta mas seguramente suga a vitalidade da vida. Uma neurose destrói o nosso potencial, coloca-nos nos limites restritivos de uma zona de conforto cada vez menor, enche-nos de culpa por uma vida não vivida, causa estragos nos relacionamentos, inibe o cultivo de competências e prejudica nossa saúde física devido aos efeitos de ansiedade crônica e depressão no corpo. Jung chegou ao ponto de chamar uma neurose de a agonia de uma alma humana em toda a sua vasta complexidade. O Carl Jung, The State of Psychotherapy Today. Segundo Jung, uma doença neurótica é desencadeada por três condições. Em primeiro lugar, um indivíduo é confrontado com um desafio, tarefa ou problema num domínio importante da vida. Em segundo lugar, por causa da covardia, da preguiça, da dúvida ou simplesmente da estupidez, o indivíduo evita o desafio em vez de enfrentá-lo. Se seguirmos com atenção a história de uma neurose, encontraremos regularmente um momento crítico em que surgiu algum problema que foi evitado. Carl Jung, a teoria de Eros. A existência de um problema do qual se deseja evitar não é suficiente para produzir uma neurose. Em vez disso, é necessária uma terceira condição, que é a utilização de mecanismos de defesa para forçar o problema a sair da consciência. Seria um grave mal-entendido confundir a existência de problemas com neurose. Há uma diferença marcante entre os dois. O neurótico está doente porque não tem consciência de seus problemas. Carl Jung, os estágios da vida. Os mecanismos de defesa comuns incluem reprimir pensamentos, deslocar emoções, projetar os problemas de alguém em outra pessoa, atividade compulsiva para se manter distraído, automedicar-se até um estado de entorpecimento ou evitar situações que desencadeiam a consciência de si mesmo. Problema. O uso de mecanismos de defesa é pago à custa do aumento da ansiedade, pois, como Jung escreveu a respeito de um de seus pacientes neuróticos, ao reprimir pensamentos desagradáveis, ela criou algo como um vácuo psíquico que, como geralmente acontece, foi gradualmente preenchido com ansiedade. Se ela tivesse se preocupado conscientemente com seus pensamentos, saberia o que estava faltando e não precisaria de estados de ansiedade como substitutos da ausência de sofrimento consciente. Carl Jung, o desenvolvimento da personalidade. Fugir e negar as tarefas da vida é muito comum nos dias modernos e isso está contribuindo para níveis epidêmicos de doenças neuróticas. Jung apontou vários fatores que podem explicar isso. Em primeiro lugar, muitos pais transmitem aos filhos uma abordagem neurótica da vida. Pois as crianças imitam o medo da vida do pai neurótico e desde cedo aprendem a fugir dos problemas da vida, ou como explica Jung,
Os distúrbios psíquicos das crianças estão, na maioria das vezes, causalmente ligados à psicologia dos pais, e na maioria dos casos, seria bom prestar mais atenção à atitude defeituosa dos pais e educadores do que à psique da criança, que por si só funcionaria corretamente se não fosse perturbado pela influência prejudicial dos pais. Carl Jung, Collected Works Volume 18. Um segundo fator responsável pelas altas taxas de neuroses é a relutância de muitos jovens adultos em se separarem adequadamente de seus pais à medida que se aproximam da idade adulta. Pois tornar-se um adulto fisicamente, mas permanecer uma criança mentalmente, é garantir que alguém será afligido por uma doença neurótica, ou como Jung explica, embora seja uma infelicidade para uma criança não ter pais, é igualmente perigoso para ele estar muito ligado à sua família. Um apego excessivamente forte aos pais é uma grave desvantagem na sua adaptação posterior ao mundo, pois um ser humano em crescimento não está destinado a permanecer para sempre filho dos seus pais. Carl Jung, Desenvolvimento e Educação Infantil. As forças sociais também estão promovendo a preguiça e a passividade que levam à evasão neurótica das tarefas da vida. Por exemplo, há um uso excessivo de tecnologias viciantes, governos paternalistas que inibem o cultivo da autorresponsabilidade, dietas que são subóptimas para a produção de energia, um uso excessivo de drogas psicotrópicas e recreativas, e um sistema moral que já não eleva virtudes de coragem e autossuficiência ao seu devido lugar no panteão de valores. Mas embora muitas razões possam explicar a existência de tantos neuróticos, a questão importante para o doente é como efetuar a cura? De acordo com Jung, a abordagem que devemos adotar depende se o problema que estamos evitando reside no mundo exterior coletivo, de pessoas, lugares ou coisas, ou no mundo interior individualista de nossa psique. Na minha imagem do mundo há um vasto reino exterior e um igualmente vasto reino interior, entre esses dois está o homem, de frente ora para um, ora para o outro. Carl Jung, Desenvolvimento Infantil e Educação. Os problemas no mundo exterior tendem a assumir a forma de falhas no atendimento às demandas básicas da vida social. Por exemplo, algumas pessoas lutam para fazer amigos ou estabelecer relacionamentos íntimos. Outros não conseguem obter um emprego remunerado ou não contribuem para a sua comunidade. Outros ainda não conseguem desenvolver uma persona ou personalidade social adequada. Estes problemas são de natureza coletiva no sentido de que representam desafios de vida que todos os membros de uma sociedade devem enfrentar, e Jung chamou os casos de doenças neuróticas causadas pela evasão destas tarefas como exemplos de adaptação coletiva atrofiada, O Collected Works Volume 16. Os indivíduos que sofrem deste tipo de neurose precisam de se tornar mais normais no sentido de cultivar as competências básicas necessárias para funcionar com sucesso na sociedade. Anteriormente, por causa de sua doença, o paciente ficava parcial ou totalmente fora da vida. Consequentemente, ele negligenciou muitos dos seus deveres, quer no que diz respeito às realizações sociais, quer no que diz respeito às suas tarefas puramente humanas. Ele deve voltar a cumprir esses deveres se quiser ficar bom novamente. Carl Jung, A Teoria da Psicanálise. Mas algumas pessoas atendem a todas as demandas da vida social e alcançam todas as armadilhas do sucesso mundano, um cônjuge e uma família, uma vida social satisfatória, uma boa carreira, bem como amplo sucesso material, e ainda assim se torna neurótico. Ou como escreve Jung: os psicoterapeutas estão familiarizados com a pessoa coletivamente adaptada que tem tudo e faz tudo o que poderia razoavelmente ser exigido como garantia de saúde, mas ainda assim está doente. Carl Jung, Princípios de Psicoterapia Prática. O problema que esses neuróticos evitam não se encontra no mundo exterior, mas no mundo interior da psique. Tais indivíduos têm medo da sua individualidade e por isso não atendem ao apelo da sua consciência para desenvolver o lado idiosincrático da sua natureza. Ele é incapaz de viver a própria vida e encontrar o caráter que lhe pertence. Carl Jung, Símbolos de Transformação. Esses neuróticos são muito normais, são muito conformistas e seu sucesso social atua como uma barreira para a exploração das profundezas da psique. Mas como o desenvolvimento do lado individual da nossa natureza é tão imperativo quanto o nosso desenvolvimento coletivo, a incapacidade de nos diferenciarmos adequadamente dos outros tornar-nos aneuróticos, ou como Jung escreve, há um grande número de pessoas para quem o desenvolvimento de individualidade é a primeira necessidade,
Especialmente numa época cultural como a nossa, que é literalmente arrasada pelas normas coletivas. Na minha experiência existem muitos para quem o desenvolvimento da individualidade é um requisito indispensável. Carl Jung, sobre energia psíquica para ser curado, o neurótico normal demais deve experimentar uma morte simbólica, ou o abandono de muito que é familiar e confortável, para que o lado individualista de sua natureza possa emergir, ou como Jung diz, em que o ápice da vida pode ser expresso através do simbolismo da morte é um fato bem conhecido, pois qualquer crescimento além de si mesmo significa morte. Carl Jung, símbolos de transformação, traços de caráter, relacionamentos, escolhas de carreira e, especialmente, hábitos de pensamento e comportamento, muitos deles devem ser sacrificados para permitir o nascimento do novo. Nosso desejo de validação social também deve ser sacrificado, assim como o conforto que obtemos ao nos conformarmos. Pois, parafraseando Jung, precisamos ser atraídos para fora de nós mesmos para outros caminhos, OV16, que permitam o pleno florescimento de nosso caráter. O neurótico deve, na verdade, seguir o caminho da vida individual que ele reconheceu como seu, e continuar ao longo dele até que uma reação inequívoca do inconsciente lhe diga que ele está no caminho errado. Carl Jung, Collected Works Volume 7. Se passamos anos ou décadas trilhando o caminho conformista da normalidade, estabelecer uma abordagem mais idiosincrática da vida pode parecer arriscado. Podemos enfrentar o ridículo, decepcionar os outros ou perder parte do nosso status social, mas, como escreve Jung, se você quiser curar uma neurose, terá que arriscar alguma coisa. Fazer algo sem correr riscos é meramente ineficaz. Carl Jung, Collected Works Volume 11. Mas permanecer neurótico também é um risco, e mais um risco que não oferece recompensa. Desperdiçaremos nossa vida, desperdiçaremos nosso potencial e estaremos destinados a viver nossos dias atormentados pela ansiedade, depressão, ódio por nós mesmos e culpa. E para aqueles que sofrem da neurose do excesso de conformidade, devemos ter em mente que alguns de nós simplesmente não estão aptos para ser normais pelos padrões modernos, precisamos de uma existência anormal para sermos saudáveis, ou como Jung escreve, entre neuróticos, não são poucos os que não necessitam de qualquer lembrete dos seus deveres e obrigações sociais, mas nascem e estão destinados a ser portadores de novos ideais culturais. São neuróticos enquanto se curvam diante da autoridade e recusam a liberdade a que estão destinados.